Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Mais uma live bem acompanhada desse querido professor Maurício de Freitas. Daqui a pouco está entrando aqui com a gente para falar de um assunto que eu acho que nos interessa muito: falhas de comunicação. Já passou por isso? Tem situações aí em que você fala, gente, como que eu faço para conseguir me fazer entender? Já teve situações difíceis aí de comunicar? Vamos falar sobre isso? E o título provoca, hein? O problema tá em mim ou tá no outro? De quem é o problema? Onde tá, né, a falha maior? Muitas vezes a gente segue algumas máximas do tipo, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E aí, né, a gente vai falando, vai vivendo a vida falando tudo que tem direito, que acha que tem, que acha que deve. E, no entanto, às vezes, se a gente parar para pensar um pouquinho, que pode ser interessante ser responsável também pelo que o outro entende, isso pode ser potente, pode nos trazer melhores resultados, a vida muda, né? Eu aprendi muito isso com a programação neurolinguística. Olha que legal, a Carol falando. Já passei muito por isso, agora não mais. O que você fez, hein, Carol? Algumas vezes a falha está no outro, disse a Fernanda. Algumas vezes a falha está em nós. É Vero? Será? Vamos ver. Maurício já está aqui, vamos junto. Cadê? Muito bom. Oi, Maurício. Oi, Isa, tudo bom, querida? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Joia. Ainda não, ainda tá com algum atrasozinho, a imagem tá carregando. Ah, ok. Vamos ver se ele estabiliza, se essa conexão. Acho que Deixa eu agora só. melhorou. Acho que agora estabilizou. Não, ainda não. Ainda deu uma falhada para mim. Eu fui verificar se era a minha conexão, mas aparentemente parece que tá tudo bem na internet aqui. Tá tudo bem. É. Beleza, beleza. Bom, Acho que vai obrigado por ter me estabilizar. Acho chamado que é para só o mais essa tempinho dela. live. Muito bom estar aqui com você. Boa noite, pro pessoal que Coisa está aqui nos boa. É um acompanhando na prazer. live. Muito bom, Maurício. Estava introduzindo aqui um pouquinho para as pessoas que a gente vai falar desse desafio que é a comunicação, né? E que às vezes a gente sofre com É. algumas falhas, né? Com algumas questões que a gente fica se Ah, e perguntando, aí, gente, né? será que sou eu, Quando dá aquele né? Ou problema será de que é o comunicação. outro? Quando dá esse problema de comunicação, a gente fala: como é que pode? A outra pessoa não me entende, pelo amor de Deus, parece que interpreta tudo errado. Ou o contrário, fala assim: será que eu tenho alguma coisa errada comigo? Parece que eu não sei falar as coisas. E começa a ficar até chateado consigo mesmo, achando: melhor eu desistir, porque não tem jeito mesmo, eu sou muito ruim de me comunicar. Sabe, coisas desse tipo, né? Então, Sim, acho sim, que esse é um tema importante mesmo, porque as pessoas não sabem muito bem como resolver, né? Quando dá o problema de comunicação, dá sim. conflito, dá dificuldade, mas aí parece que a gente faz a mesma coisa da próxima vez, Uhum, não sim. é? E eu percebo que é uma coisa tão relevante que praticamente todas as empresas que dão treinamentos, que investem em treinamentos, já passaram por treinamentos de comunicação, né? A maioria ou continuam tendo, investindo nisso, porque é uma coisa muito relevante e muito frequente na nossa vida, né? Eu percebo que é uma coisa realmente, é quase uma, eu ia falar uma epidemia, né? Porque eu não sei como é nos outros lugares, mas talvez uma pandemia, as, né? As divergências aí quando o assunto é comunicação, né? Então eu Sabe acho que eu tenho que uma é hipótese. realmente necessário a gente trazer essa pauta, falar um pouco sobre isso. Oi, parece que Para deu uma mim ainda está falhando congeladinha. tanto, gente. Será que é só Também a para sua mim, imagem Maurício? falhou um Para mim está pouquinho, aí falhando voltou. bastante. Que curioso. Deixa eu tentar
a minha... Mudei a conexão, fui para o 4G, saí do Wi-Fi. Vamos ver se melhora. Às vezes melhora, né? Sim, sim. Vamos lá. Já que estamos falando em falha da comunicação, a conexão está querendo demonstrar, entendeu? Eu tinha falado para você que eu tenho uma hipótese. Porque parece que aumentaram, dá impressão, né, para a gente, aumentou o problema de comunicação. O que acontece? Se nós olharmos bem com a evolução dos meios digitais, tecnologias se desenvolveram exponencialmente, a quantidade de canais de comunicação que existem hoje são muito, muito, muito maiores, as quantidades de opções, né, que a pessoa tem para se comunicar. E De ela pode se comunicar oportunidades, né? por mensagem, ela pode se comunicar por áudio, ela pode se comunicar por vídeo. As pessoas podem se comunicar com pessoas do mundo inteiro com muita facilidade, em tempo real. Bom, então houve uma evolução, não é verdade? Nos Sim. canais de comunicação. E houve um crescimento exponencial desses canais. Mas o ser humano continua igualzinho ao que era antes, sem esse crescimento exponencial da mente humana. Não aconteceu ainda. Acho que a nossa nova fronteira é o desenvolvimento da consciência humana, do entendimento de si mesmo e das relações e da comunicação. Nós precisamos muito aprender a nos comunicar com pessoas diferentes de nós, nos fazer entender, porque tem muitos canais de comunicação. Mas com muitos canais de comunicação e falta de habilidade, dá para ter muito mais problema do que tinha antes. Sim, entendeu? Sim, é mais fácil o problema. Com certeza, Agora, faz muito sentido. Eu acho que se olhar as empresas, com essa questão da comunicação digital, a comunicação digital exige mais da gente. Né? Eu acho que à medida que a gente conseguir expandir a consciência, como você falou, sobre nós mesmos e os processos de conexão com o outro, né? E isso estar à altura de quanto expandimos em termos de tecnologia e canais e opções, né, de comunicação, pode ser que a coisa fique realmente melhor nesse sentido, né? Nossa, mas pode ficar muito bom, né? A gente tem muitas armas sem curso de tiro, né? Mais ou menos isso. Adorei a sua analogia. Tem muitas armas e não fez o curso de tiro. E aí atira errado, né? Basicamente, muitos nós teríamos às vezes, hein? Pois é. Homicídios, você sabe que suicídios, enfim. A gente tem, inclusive, possibilidades, inclusive, de tornar o mundo um mundo muito bacana, com tantos veículos de comunicação e aproximação entre os seres humanos. Claro. Mas, para isso acontecer, agora a nova fronteira não é mais o desenvolvimento tecnológico, é o desenvolvimento das nossas mentes e das nossas habilidades de interagir com os outros seres humanos. Porque o que acontece? As fronteiras foram um pouco derrubadas, temos menos muros, mais facilidade de se comunicar. Só que como as pessoas não foram, de alguma forma, preparadas para se relacionar e se comunicar com pessoas bastante diferentes delas, o que está acontecendo? Mais pontos de conflito, mais pontos de atrito, que antes existiam menos, porque cada um ia lá, ficava com o seu grupinho, etc. e tal. Agora tem uma facilidade maior de você se deparar com alguém diferente, através de redes sociais, através da comunicação digital. Então, os meios digitais, eles trouxeram um desafio a mais, né? Por exemplo, nós aqui começamos a ter um desafio de internet. Então, num dado momento, eu estou te ouvindo, mas às vezes não ouço direito. E às vezes, quando vai ver, sem querer, eu te interrompo e vice-versa. Não é verdade? Sim. E os meios mensageiros, sabe? Tipo WhatsApp. Nossa, para dar confusão de comunicação no WhatsApp. Ai, meu Deus, que fácil que é. Porque mensagem curta, escrita. Quanto mais curta a mensagem e por escrito, melhor tem que ser a nossa comunicação, senão pode dar confusão para quem recebe. Sim. Né? Até porque às vezes eu estou escrevendo com um determinado tom de voz na minha mente e a hora que você lê com outro tom de voz, a mesma mensagem. Já muda tudo, né? Totalmente, né? Agora, é claro, a gente não está falando só disso, porque tem a comunicação presencial. E a comunicação presencial começou a se tornar um pouco mais desafiante também. E por que isso? Porque houve uma mudança cultural. Então, o que acontecia no passado, que gerava menos problema de comunicação,
acontecia que, na verdade, as pessoas não tinham tanta liberdade para se comunicar. Infelizmente, havia uma cultura machista instalada em que a mulher não tinha voz, não As falava, crianças, então, nem se fala, né? de jeito nenhum. Seria uma afronta contra os mais velhos. Então, o que que acontecia? Tinha menos problema de comunicação, porque, na verdade, as pessoas não tinham tanta liberdade para ser elas mesmas, para se expressar, quanto hoje. Olha, só para a gente pensar, tá? Que foi em 1980 que teve um programa de televisão chamado Malu Mulher, em que a personagem principal se divorciava, e aquilo foi um escândalo na sociedade brasileira. 1980 Uau! não faz tanto tempo, Agora há pouco. né? Então, a gente tem aí uma cultura que favorecia ter menos problemas, simplesmente porque os problemas ficavam reprimidos, interiorizados e não discutidos nem conversados. No momento em que Aham. todos, que é muito melhor, inclusive, todos podem falar, se comunicar, resolver, ótimo, mas a gente precisa aprender a resolver. Porque É senão isso a que eu ia gente se falar. Eu choca acho e que se é separa. uma musculatura que a gente não exercitou. Porque como tinha essa Exato. repressão, né? A musculatura existia, os problemas existiam, mas eles estavam todos embaixo dos panos, né? Daquele pano social e cultural que vigorava e que não se podia trazer à tona. Agora que eles estão vindo à tona, a gente está destreinado, a musculatura está atrofiada, Uhum. porque como a gente esse tempo todo não usou, né? Agora quando vai usar, às vezes exagera, às vezes fica toda dolorida no dia seguinte, porque quando você não faz atividade física com aquele grupo muscular, a hora que você faz, dói pra caramba, né? Verdade. Às vezes perde a noção, no dia que tá fazendo, não tá sentindo tanta dor. No dia seguinte, fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Exagerei. E eu acho que é um pouco isso também na comunicação. Quando a gente Sim. agora precisa se posicionar, quando a gente agora precisa talvez colocar para o outro algum pensamento diferente, algum questionamento sobre a crença do outro, né? Às vezes a gente vai com tanta, né, sede ao pote, talvez, ou não, depende de cada pessoa. Às vezes a pessoa perde oportunidades importantes de questionar e de colocar porque ainda não exercitou de um tanto que não fala nem quando precisa, nem quando poderia, né? E aí Uhum. a gente vê as consequências depois, né? Dessa musculatura atrofiada. O que que acontece? Como hoje as pessoas estão tendo uma relação um pouco mais equalitária, né? Não está totalmente, vai melhorar Não, ainda vai longe mais, vai ainda. ficar bem melhor, Uhum, eu acho. Ainda, sim, infelizmente, a gente não tem essa equanimidade na sociedade, mas está melhorando. Então, o que que sim. acaba acontecendo? Nesses momentos, as pessoas têm a chance de fazer algo para o qual não foram preparadas e que a escola não preparou, porque o foco da Uhum. educação formal são as habilidades técnicas, as matérias científicas, exatas, biológicas, e tem muito pouco investimento, por exemplo, em inteligência emocional, para a gente saber lidar com a gente mesmo, aprender a entender como a gente funciona, e quase nenhum investimento também sobre como a gente se relaciona com os outros, se comunica, lida com as situações e pessoas diferentes de nós, né? Aí o que que acontece? Temos então agora espaço para as pessoas se colocarem, se posicionarem, né? Só que como elas não aprenderam como fazer isso, frequentemente as negociações se transformam em brigas Uhum. e Uhum. a pessoa não sabe muito bem por quê, que aquilo vira algo tão ruim, né? Uhum. E se você observar, se você colocar na casa de alguém, assim, vamos falar da casa, né, que é um ambiente onde acontece muito, né? Coloca ali umas câmeras e observa, vocês vão ver que você vai ver que a briga não é criativa. Eles brigam sempre do mesmo jeito. Aí vai, fala aquela coisa, e quando fala aquela coisa, provoca. Como você fala isso para mim? Aí já começa aquela briga, e ele responde do mesmo jeito, e o outro responde do mesmo jeito. E é praticamente um condicionamento em dois ou três, né? Em que eles repetem as mesmas coisas, tentando ver se dessa vez o resultado é diferente. Só que não é. Aham, aham. E é Entende? tão curioso porque a gente tem inclusive programas neuronais envolvidos nisso, né, Maurício? Quando a gente estabelece uma dinâmica relacional, né, a gente estabelece um caminho neural. E aquela via naquela dinâmica é sempre o mesmo estímulo e a mesma resposta, e quanto mais ele vai sendo repetido, mais fácil é de fazer de novo, né? E aí você Exato. fica preso naquela cilada, né? Naquela cilada que é da dinâmica do relacionamento e também
das redes neurais que a gente já criou. E muitas vezes, ouso dizer, né? Talvez a maioria, replicando situações que nós já trouxemos de referência, né, das nossas relações anteriores, familiares talvez de pai, de mãe, e aquilo que é já um modelo para nós, né, de referência que a gente acaba replicando nas nossas relações depois da vida adulta, né? É, É com certeza. muito, é Se muito você não difícil ser aprendeu a refém fazer disso, algo né? diferente, você reproduz, né? É. E, de Eu, repente, eu, eu fazer algo diferente, mas eu tive alguma referência lá na minha família de origem. Se eu não aprendi a fazer diferente, a tendência é, de forma bastante automática, reproduzir aquilo que eu modelei dentro de casa. Até pela questão do cardápio. Até porque é isso que eu tenho no cardápio. Você vai Uhum. dizer, você pode escolher o que você quiser nesse restaurante aqui. Você olha, tem duas opções no cardápio. O que você quiser dentro dessas duas opções. Você Quer sabe dizer, que né? me faz lembrar isso que você disse, um pressuposto da PNL, de que as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível naquele momento. Se Uhum. elas não tiverem um repertório, né, um cardápio mais vasto, só tem Perfeito. aquelas duas escolhas, porque é só o que ela aprendeu, ela escolhe a melhor das duas. Sim. Só. Sim, sim. É, tem Então isso. é legal isso. Eu gosto muito porque a PNL me trouxe esse olhar. A programação neurolinguística mostrou para mim que eu era livre de acordo com o número de opções que eu dispunha. Então, eu era Exato. livre só do tamanho do meu cardápio, né? Então, quanto mais reduzido era o meu cardápio para as situações que eu vivia, para as relações que eu mantinha, para as intenções que eu tinha na vida, né? Dependendo do tamanho do meu cardápio, era o tamanho da minha liberdade. Né? Então aí eu fui vendo que na verdade eu era muito pouco livre, quase nada do que eu imaginava de liberdade, que eu inclusive, né, levantava a bandeira de que eu faço o que eu quero, de que ninguém manda em mim. Uhum. Opa, peraí, né? Então isso foi muito legal na minha vida em relação à programação neurolinguística, porque aí eu, opa, então como é que eu aumento esse cardápio? Né? Então, como é que eu trabalho para ter mais opções? Como é que eu faço, né? E, inclusive descobrindo que muitas vezes você ser compassivo com o outro, você dar razão, você entender o ponto de vista do outro, acompanhá-lo naquilo que ele coloca, me aumenta significativamente o número de opções e possibilidades dentro daquela relação, dentro Uhum. daquela comunicação, dentro daquela situação que a gente pode querer um resultado específico, né? Então, assim, foi para mim uma quebra de paradigmas até. Porque eu já era aquela Sabe que pessoa para que se mim você também eu tinha começasse. muitas reações automáticas, não que eu não tenha, porque todos nós temos reações automatizadas. Uhum, Mas eram uhum, reações automáticas, muito instantâneas, de uhum. reação a gatilhos externos, né? O outro disse uma coisa, eu reagia de uma determinada maneira, que fazia, às vezes, eu me tornar uma pessoa difícil de se relacionar. Sim, Entende? sim, Então a PNL ajudou demais, porque aí a gente começa a aumentar a consciência, né? E quanto mais sim, você amplia a sua consciência sobre si mesmo, né, o seu entendimento do que está ali acontecendo com você, porque você reage de uma determinada maneira, mais você consegue ter escolhas. Quanto menos consciência você tem de si, você não sabe muito bem por que age como age, mas você é governado pelo inconsciente, simplesmente. O sim. inconsciente tem as automações dele. E ele faz o melhor que pode. Aí a gente precisa se capacitar. Eu acho que a gente pode ir agora para aquela resposta da pergunta. E aí? Quando dá ali uma falha de comunicação, o problema sou eu ou o problema é o outro? Eu vou opinar, eu gostaria de ouvir também a sua opinião sobre isso. Na minha opinião, não é nem você o problema que está aí me assistindo, assistindo a Isa, nem a outra pessoa. A gente poderia dizer o seguinte, que o problema está centrado em algumas coisas que não são nem Uhum, você nem a pessoa. uhum, Em primeiro lugar, tem uma dinâmica de relacionamento que foi pré-estabelecida, que às vezes ela é baseada em dependência emocional. Então, sim. começa a haver jogos relacionais e você, às vezes, usa uma palavra para atribuir culpa ao outro, ou uma palavra para manipular o outro para conseguir o que você quer, ou uma chantagem emocional, ou um joguinho de obrigação para a pessoa se sentir obrigada. E nessa hora, a relação fica um pouco doentinha, né? Porque, afinal de Uhum, contas, você começou a querer manipular o outro, jogar com a outra pessoa.
Quando é que a gente aprende isso? Frequentemente na nossa família de origem. Já faziam esses jogos, já tinha um pouquinho de manipulação, já tinha um jeitinho de conseguir alguma coisa de alguém. E a gente acaba reproduzindo. Estabelece uma dinâmica. E aí essa dinâmica, às vezes, não está saudável. Só que uma boa notícia é, quando um não quer, dois não jogam. Você sozinho lá no tabuleiro de xadrez, sem ninguém para fazer a próxima jogada, o jogo não acontece. Então, nós podemos interromper esses jogos relacionais. Esse é um ponto que eu vejo. Outro ponto, então, assim, nós temos algumas reações que já são antigas, né? E que acabam fazendo com que a gente entre nesses jogos relacionais, onde há jogos de poder, ao invés de relacionar-se de verdade, sabe? Ao invés da dependência, dependo, preciso de você, preciso que você concorde comigo, faça o que eu quero, sabe? Coisas desse tipo. Se ao invés disso eu tivesse a alegria da convivência. E aí, fora isso, a gente tem a importância de ter capacidades de comunicação, relacionamento e negociação. Então, novamente, o problema não é você ou o outro, o problema é que vocês não tiveram uma oportunidade, na nossa sociedade isso não é oferecido, nem quando alguém chega na universidade, faz uma faculdade, também não recebe esse treinamento que é tão importante, essas informações que são tão importantes, como se relacionar melhor com você mesmo e com os outros. Então, o problema não é você, o problema é que tem um gap mesmo, uma falha, uma lacuna na nossa formação. A gente precisa se psicoeducar a respeito de como a gente funciona e como funcionam as nossas relações, para ter habilidades, para saber como se conectar com as pessoas, como lidar com gente que pensa diferente, como ouvir, escutar de verdade, que às vezes a gente não está nem escutando, já começa a rebater, saber como negociar. Se você tem relacionamentos, por exemplo, casamento, sociedade comercial, morar junto, nem que sejam parceiros de casa, né, que não são casados, você tem acordos. Quando tem acordos, você tem que desenvolver habilidade de negociação. Ah, mas e aí, é natural? Não é. Não é. Aprender. Então, assim, esses são os meus pontos de vista de qual é o problema. Para mim, não é nem você, nem o outro. Eu queria ouvir agora a Isa, que com certeza ela sempre me complementa com coisas maravilhosas. Com certeza ela vai ter umas coisas legais para falar sobre isso. Maurício, sabe o que eu penso? Eu penso que assim, a gente fala que é um problema de comunicação, a gente sente que é isso, mas como diz o ditado bem português, bem chulo, o buraco é mais embaixo. Eu acho que o que a gente tem é uma grande imaturidade emocional, né? A gente não teve muitas vezes a chance de se desenvolver nesse sentido. Não maturamos, crescemos, né, fisicamente, biologicamente, cronologicamente, mas emocionalmente ainda estamos infantis, como crianças ali de 5, 6 anos, tentando garantir o seu espaço, brigando por ser ouvido, por ser amado, por ser aceito, por ser respeitado, por quem tem razão. Mais do que ser feliz, a gente está procurando quem tem razão, como diz, é outra coisa que eu aprendi com a PNL, né? Mais do que... E também na comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta traz muito isso, né? A gente, em vez de querer conseguir chegar num ponto comum, a gente está querendo ter razão. Aí quando naquela relação ganha-perde, aí quando no fim o contexto mostra que a gente tinha razão, a gente olha, pô, tá vendo, né? Aí vai só piorando, porque aí vai virando uma bola de neve, porque na próxima o outro já perdeu de 1-0 no anterior, então ele já tem que ganhar a qualquer custo. Então ele não entra na comunicação para ouvir, para ser ouvido, para chegarem num lugar comum juntos. Não, a comunicação já está baseada em quem vai ganhar essa partida, né? Porque na outra eu já perdi, então agora eu venho com 2 vezes mais recursos e artifícios e armas para ganhar. Então, eu acho que quando a gente faz isso, e é sem perceber, porque é cultural, então a gente já vem com isso de fábrica, aprendido das famílias de origem, geralmente, né? A gente já começa com os dois perdendo, né? Porque se a comunicação for entre 2 pessoas, né? Os 2 lados, mesmo que não sejam só 2 pessoas, né? Porque nesse lugar a gente não tá com um objetivo comum,
de Uhum. alcançar algo para ser feliz, para ser melhor, para se dar bem, para conseguir resultado, né? A gente está num lugar ainda infantil de querer mostrar que eu sei mais que você, que eu tenho mais razão, que eu já sabia e você ainda não sabia, era óbvio, como é que você não viu? E eu fico nesse lugar de briguinha, nessa dinâmica de Uhum. ganha-perde, né? E sem saber que, na verdade, é uma dinâmica de perde-perde, né? Porque Sim. quando eu ganho, por exemplo, do meu chefe, eu tô perdendo, porque ele tá com raiva agora de mim. Uhum. Conscientemente, ele tá reativo, aversivo a mim. Quando eu ganho do meu marido, ele também tá com esse lugar de raiva. Quando eu ganho do meu filho, eu tô me distanciando em vínculo dele, Sim, com certeza. sabe? Então é perde-perde essa dinâmica. E aí eu acho que é isso que a gente precisava entender. E aí concordo contigo, não é culpa de ninguém, não o problema não sou eu ou não é o outro. Agora, na relação adulto-criança, né? Se eu estou me comportando como criança, então realmente culpa não, ninguém, não é? O problema não sou eu nem o outro. Mas a responsabilidade de dar um jeito nisso é minha, né? Sim. É bem diferente, né, na relação adulto-criança, porque Porque a a criança ser criança é criança, ela tá na vulnerável. vez, né? Ela tá na vez de ser criança. O Ela é problema é eu ser vulnerável, ela criança. tem falta de aprendizagem emocional para lidar com as próprias reações emocionais. Às vezes ela A não criança tem essa ser habilidade. imatura é legítimo, né? Sim, sim. O que que acontece quando a gente entra nessa competição de querer ganhar, né, e tudo mais? Geralmente a gente está tentando forçar uma outra pessoa a adotar nosso ponto de vista ou fazer algo que a gente quer. Por trás disso, frequentemente tem dependência emocional, sentimento de ferimento e baixa autoestima, menor valia. Eu preciso me validar a partir da aceitação do outro. Tem uma loucura porque por querer ser aprovado, aceito, ou que o outro concorde comigo. Aí sentimento de vítima, se o outro não concorda, eu estou sozinho, parece que a outra pessoa não está comigo. Sabe, coisas desse tipo. Então Uhum, tem uhum. ferimentos infantis. E esses ferimentos que vêm lá desde o passado, às vezes, desde que a gente era criancinha, né? Eles fazem a gente regredir. A gente fica regredido, fica parecendo imaturo momentaneamente. Nós somos adultos, somos maduros em vários aspectos da nossa vida, não é verdade? Sim. Mas tem aquelas questões que ainda estão enfraquecidas, né? Que de repente a outra pessoa faz algo que cutuca em nós Pega e na dói. ferida. Aí o que que acontece? A gente tem uma reação que dá a impressão que a gente regrediu, ficou criancinha. E não percebe. Se alguém apontar para a gente e falar assim, olha, você está se fazendo de vítima, você está sendo infantil. Nossa, aí a gente fica pior ainda, né? Aí a gente Uhum, fica mais criança ainda e bem bravinho com a pessoa. sim. Mas tudo isso é um desempoderamento. Falta poder pessoal, né? A pessoa está se desempoderando e se pondo na postura de vítima. Pode ser dois tipos de vítima. A vítima raivosinha, que eu vou falar mesmo porque não sei o que lá, e porque isso é um absurdo, é inaceitável. É a vítima raivosinha, que acha que o outro tem que mudar para ela se sentir bem. E ela é super afetada pelo outro. Então ela está sentindo que ela é vítima do outro. O outro é que me faz ficar assim. O outro é que me tira do sério. E tem aquela vítima chorosa, né? Ai, porque nada do que eu faço dá certo, realmente, minha vida é um fracasso. Para tentar também controlar o outro através do seu espetáculo triste de lágrimas. Sim. Para ver se o outro. Bem, aí, de repente, você fala assim: você quer saber? Eu vou embora. Aí a pessoa vai até a porta e fica tentando olhar para ver se o outro está chamando ela de volta e fala: não, por favor, não vai. É joguinho. Aqueles jogos relacionais, né? Sim. E é o que você falou. Você entrou nessa de ganha, perde. De qualquer maneira, os dois perdem. É Uhum, um perde-perde. Os dois acabam perdendo. Não sim. tem como, porque é um relacionamento, porque é uma parceria. A gente tem que, primeiro, se livrar dessas coisas automatizadas, dessa codependência emocional muito forte, que é muito enraizada e que é uma doença emocional instalada no mundo inteiro, assim, né? Vem das Sim. disfuncionalidades da família, que acaba passando de pai para filho e tal, é transmissível, digamos assim. A sociedade estimula também. Muitos elementos à nossa volta estimulam. Então a gente precisa romper com essas reações condicionadas, que quando vai ver a gente já está agindo assim. Aí o segundo ponto é aquele que eu falei, né? Que eu acho que é desenvolver então a habilidade. Ah, consegui romper, mas aí eu tenho que saber como. Como me Uhum. comunicar, como me relacionar, como escutar o outro, de que maneira falar, que palavras utilizar. E é claro, em primeiro lugar, conseguir
fazer isso que você falou, que é ter um pouco mais de maturidade emocional, porque se você não controlar a emoção, você não vai conseguir fazer o uso das habilidades de comunicação e relacionamento. A verdade é essa. Então, se da hora que você já tá, né? Aí fogem as habilidades. Sim, sim, sim. E daí a gente podia falar como, não sei se a gente vai entrar em habilidades, mas eu acho que assim, essa questão de consciência sobre o estado interno faz muita diferença, né, Maurício? Se eu perceber que eu não estou num momento bom, ou que alguma coisa já me tirou do equilíbrio, ou que o outro já me deixou fora do eixo porque eu ainda estou tão vulnerável assim à reação, à palavra, ao comportamento do outro. Então, talvez eu deva antes me perceber. Não é uma boa hora de continuar. Não vai dar Essa é uma certo seguir habilidade agora. da inteligência emocional que é muito importante. Você Uhum, conseguir tomar consciência do seu estado físico, emocional uhum. e perceber se você tem condições agora de ir para uma conversa importante, né? Uhum. Porque Ou de dependendo do seu seguir na estado, conversa importante, porque às vezes eu tô já na conversa importante e percebo uma alteração significativa de estado. Então, às vezes é legal parar. E eu lembro quando eu comecei a fazer isso na minha vida, não é fácil. Primeiro porque eu mesma nunca queria parar, né? Eu já estava viciada em eu quero terminar isso aqui agora. É agora que nós vamos resolver. uhum, E segundo, porque os outros não estavam acostumados a me ver parar, pedir um tempo, né? Então as pessoas, quando eu pedia para parar, não, nós vamos terminar isso aqui agora. uhum. É porque já está no Então, calor das emoções, né? e Aí é que outra fica coisa, mais brigar vicia desafiante. também, tá? Queria só contar essa parte aí também, viu? Brigar vicia, né? É outra Uhum. coisa importante. Então, quando a gente vai querer parar, vai querer fazer diferente, vai querer mudar, e é bom que eu falo isso tudo da minha vida, viu? Experiência mesmo, vivida, sentida, passada, sofrida. E agora falo de Uhum. um lugar que é diferente. Conseguimos mudar muitas dinâmicas, assim. Eu consegui, na minha vida, estabelecer novas formas, novos modelos, novas dinâmicas relacionais com as mesmas pessoas. O que também, às vezes, é um desafio enorme, Uhum. né? Então, é possível. Na verdade, eu conto isso mais para trazer expectativa boa para as pessoas de que é possível, tem jeito. Se a Com gente buscar certeza. as ferramentas certas, os recursos certos, os conhecimentos certos, né, as curas que a gente precisa dentro da gente, a gente dá conta de fazer diferente, né? Isso é muito legal, porque realmente a gente fica rodando na mesma forma e na mesma forma de se relacionar se a gente não amplia, né, o olhar, a consciência, né? É, com certeza. É possível, sim, fazer a mudança. Tem o hábito, porque se você, por exemplo, tem com muita frequência uma determinada emoção, a gente falou de briga, né? Então, raiva. Raiva é uma descarga de impulsos elétricos e também neurotransmissores, bioelétricos, por assim dizer, do sistema nervoso. E aí você tem receptores, né, que vão fazer essa conexão de, de todos esses impulsos que são enviados. E se você tem muita frequência, aumenta o número de receptores para uma determinada tipo de atividade, que pode ser uma emoção. Uhum. Acontece isso com um remédio que você toma, que de repente Uhum. trabalha uma questão no cérebro, ou o cafezinho que você toma, que quando vai ver, aumenta o número de receptores para uma determinada substância. Seu cérebro também aumenta o número de receptores para a substância que é provocada, né, a produção provocada pela raiva. E aí, quando você decide que vai mudar isso, parece que tem um condicionamento mesmo. Sim. Por isso que tem técnicas interessantes de mudança que facilitam isso. Na programação neurolinguística a gente tem algumas ótimas na PNL e que ajudam a pessoa mais fácil e rapidamente conseguir interromper esses padrões de condicionamento, né? Uhum. Mas quando você interrompe e mantém essa interrupção, mesmo que tenha umas recaidinhas, porque é normal, a recaída é Sim. normal, é bem importante as pessoas saberem disso. E aí, mesmo que tenha uma recaidinha ou outra, a fisiologia vai mudando, né? O cérebro tem essa plasticidade, essa capacidade de se modificar, de criar novas conexões neurais. É bacana isso. A gente saber que Pausa, né, sim, é Maurício? possível. Pausa. Olha o que nós estamos falando, que para alterar comportamentos e dinâmicas estabelecidas, a gente altera a fisiologia cerebral. Então acontece uma mudança física dentro do cérebro. Por isso que a gente não pode esperar que seja de um dia para o outro.
É um processo. Uhum. É um processo. Então, se a gente tentou, não conseguiu, continua, porque o processo começou. Né? Então, isso Exatamente. também é uma coisa legal. Vai mudar o número de receptores que você tem dentro da sua cabeça para uma coisa e começar a criar mais receptores para outra, diante do mesmo estímulo, que você vai continuar tendo o mesmo estímulo na vida. Né? E Eu acho, agora. Isa, quando a gente fala assim do cérebro, para as pessoas é um pouco difícil entender isso que a gente está falando, mas talvez para entender como funciona, é uma analogia pobre, mas que eu acho que é fácil de entender. Quando você corta, por exemplo, o seu braço, fez um corte, o corpo tem potencial de autocura, não tem? Uhum, Mas demora um tempo. uhum, E ali está um pouco inflamado, aí tem uma hora que coagula e forma ali aquela casquinha, né? Impedindo o sangramento, mas ainda está avermelhado, depois vai surgir um roxeado. Quando você vai ver, demorou, dependendo da profundidade daquele corte, né? Demorou muitos dias, ou às vezes mais até, pode, dependendo do ferimento, pode demorar um mês, mais, né? uhum, Mas cura. Então, uhum. também nós somos capazes de curar alguns comportamentos, hábitos que criaram uma mecânica de funcionamento cerebral, mas é lógico que tem seu tempo para isso. O corpo tem seu tempo para Sim. fazer Você toda sabe essa que me renovação. ocorreu? Me ocorreu uma analogia também. A gente foi tirar uma árvorezinha que tinha no jardim, a gente se mudou, né? E tinha umas arvorezinhas no jardim que a gente achou melhor tirar. Elas cresceram muito e estavam escondendo toda a frente da casa e tal. Não, e a gente percebeu que estavam muito grandes, desproporcionais ao lugar, resolvemos tirar, né? Maurício, as raízes estavam tão profundas que o negócio que a gente achou que ia tirar com facilidade, tivemos que chamar uma pessoa especializada para conseguir dar conta de tirar aquela raiz profunda, né? E tirar aquelas arvorezinhas. Então, eu acho que poderia também ser uma boa analogia. Aquele comportamento já criou raízes tão profundas, né? Que por mais que a gente achasse que não, né, uma forcinha aqui, outra ali, cortar um pedacinho aqui, outra ali já ia ser suficiente, ainda não foi. Né? Então, mas depois conseguimos. Esse é um ponto, né? Uhum. Depois conseguimos, a Às gente vezes a gente consegue. precisa mesmo da ajuda de alguém um pouco mais especializado. E eu É, digo de todo mundo. Se sim, eu quero fazer mudança em mim, eu estou percebendo, tomando consciência de que tem alguma coisa que está se mantendo e que me desequilibra, não é porque eu tenho formação em programação neurolinguística, porque eu trabalho com desenvolvimento humano, eu ajudo as pessoas a fazerem mudança, mas eu tenho pontos cegos, eu sim, mesmo. todos temos. Meus olhos Uhum, são para fora, né? Os nossos olhos são para uhum, fora. uhum. Então, nem sempre eu vou enxergar bem o que está acontecendo comigo. A atividade inconsciente vai criar uma série de dificuldades e confusões. E se eu quiser ser bem sucedido, muitas vezes eu vou precisar realmente da ajuda de alguém. Porque é como você disse, é como se fossem raízes mais profundas que se instalaram e a gente fazendo pequenas ações nem sempre funciona. A autoajuda, Sim. nesse caso, não funciona. É um O motivo cirurgião não pode vezes. fazer a operação nele mesmo, né, Maurício? Exato. Boa, né? É, Um ele cirurgião não vai fazer precisa. a Se ele operação dele precisa, mesmo. ele E, precisa se entregar frequentemente, ali esse para cirurgião vai evitar competência. fazer também em alguém da família. Sim, Né? Por quê? sim, Porque ele tem envolvimento emocional, porque aí ele pode se desconcentrar da cirurgia pelo medo do que pode acontecer com seu ente querido, sim. porque caso aconteça alguma coisa, ele pode ficar desesperado, se sentir culpado, coisa e tal. Então, até os profissionais dessa área, um profissional como eu, acabamos evitando um pouco. Não que você não possa fazer algo que venha ajudar alguém da família, mas a gente evita também, né? Sim, Ah, sem não, dúvida. vamos indicar uma outra pessoa para quem é da nossa família, né? E a gente mesmo também procura alguém menos conhecido, alguém que não faça parte do sistema relacional. Porque quem Uhum. faz parte do nosso sistema relacional tem interesses. E esses Sim, e tem interesses pontos cegos tiram. da relação também, né? Exato. Uhum. Às vezes Isso eu tô tira a agindo. neutralidade, né? Isso. Eu não fico tão imparcial, né? Mesmo Exato. inconscientemente. Né? E ainda também tem algumas questões que podem acontecer de a gente falar ou introduzir ou conduzir a coisa para um lado e a pessoa imaginar que é por algum interesse.
Também tem isso. E É aí ficar verdade. chateada, e aí ficar brava, e falar, se fosse Exatamente. minha amiga, ou minha cunhada, ou minha irmã, ou minha, não falaria assim, né? Tá falando Sim, da minha intenção, do que eu fiz, ou do que eu, né? Aí a pessoa fica, isso exatamente. também Pode pode acontecer isso acontecer, também. né? Então é Agora, melhor manter é, uma imparcialidade. agora, o que eu acho que é importante aqui de tudo isso que a gente está falando é, primeiro, a gente tomar consciência de que ter uma certa autogestão, uma liderança de si mesmo, uma capacidade de lidar com você, com seus pensamentos, com as emoções, entender a si mesmo, ter um autoconhecimento nesse sentido é fundamental. Passo você também se desenvolver. Você fala, bom, então, para que eu possa ter relacionamentos saudáveis, eu tenho que ter habilidades. Que habilidades? Ah, a habilidade de me conectar Uhum. com a pessoa, de conseguir observar o outro e perceber as reações não verbais dele, para saber se ele está reagindo bem à minha comunicação ou não. Capacidade de Sim. escutar e não tendenciar a interpretação daquilo que eu escutei. Uhum. Capacidade de negociar em situações de mediação, de conflito, de conseguir ter uma boa negociação naquele momento com a outra pessoa, capacidade de falar com um nível alto de precisão, especificação, para a pessoa não Uhum. interpretar errado o que eu estou falando. Uhum. E Isso também de outra coisa, perguntar, né? Quando o outro está falando, para ter certeza que entendeu direito, né? perguntar, né? E às vezes você fala algo, né, que ela te disse, ela explica melhor. Então, também uma coisa interessante é quando Uhum. você interpretou desagradável, não sair para o ataque de imediato, por favor, né? Uhum. Confirma se o que a pessoa quis dizer foi o que você entendeu, né? Então, você Sim, pode isso dizer, mudou a olha, minha você falou vida. isso, aquilo, eu estou interpretando que é tal coisa, mas é isso que você quis dizer ou uma outra coisa? Me explica melhor. Aí a pessoa, não, imagina, não era isso. Aí ela explica melhor, né? Uhum. E Uhum. tudo melhora, né? São coisas até simples, mas como nós não temos o hábito e não desenvolvemos habilidade, enquanto desenvolvemos habilidade, a gente não faz, mesmo sendo simples, né? Sim. É legal dar os nomes. A gente está falando de alguns, eu diria, alguns módulos inteiros. Eu ia dizer algumas ferramentas, mas são módulos inteiros de trabalho, né? Eu Não estou são dicas, principalmente né? falando de modelos da PNL, né? Uhum, uhum, Todas as ferramentas que eu citei fazem parte de grandes modelos. Quando eu falei da gente se sim. conectar, desenvolver uma conexão verdadeira com uma outra pessoa, a gente está falando de algo chamado rapport, que Rapport. acontece em múltiplos níveis. As pessoas ouvem muito falar de rapport, Isa, como eu ter um comportamento que se aproxima do comportamento do outro, o jeito da fala, a expressão corporal. Esse é o nível mais fraco do rapport. Já é útil e poderoso. Sim, Mas é o nível mais sim, fraco, que é o nível comportamental, em que eu aproximo sim. meus comportamentos do comportamento do outro, mas o rapport acontece em 10 níveis diferentes. Eu Uhum, posso criar uma conexão forte com uma outra pessoa através dos valores que nós temos em comum, através da validação da identidade dela e da minha, em que os dois se uhum, sentem livres, através da aproximação entre nossos propósitos. E aqui a gente está falando de um dos modelos da PNL, que são os níveis uhum, neurológicos, e que o uhum. vapor acontece em níveis, né? Quando nós falamos sobre perceber a Perfeito. comunicação não verbal, tem a ver com um modelo da PNL chamado acuidade Calibração. sensorial e calibração. Uhum, Foi inspirado em alguém que tinha uma habilidade uhum, fora do comum com isso, que era o Dr. Milton Erickson, que uhum, desenvolveu, teve pólio e ficou totalmente acamado durante muitos anos da infância dele. E uhum. mesmo depois, na idade adulta, ele ainda ficava numa cadeira de rodas, mas tinha recuperado uma parte dos movimentos. Mas naquele período em que ele ficou acamado, ele desenvolveu uma habilidade de observar pequenas diferenças nas expressões vocais, faciais e corporais da mãe dele quando entrava no quarto. Era importante para ele saber se ela estava bem, se não estava bem, o que estava acontecendo. Então ele começou a fazer leituras. Ele não conseguia falar e ele só conseguia mexer os olhos. Ele desenvolveu uma habilidade tão poderosa de perceber o outro, isso foi modelado dentro da programação neurolinguística, com essa Maravilhoso. intenção de poder compreender uma outra pessoa através da comunicação não verbal. Eu falei do modelo de negociação, né, da gente poder Uhum, negociar, fazer mediação de conflito, que a gente trabalha aqui
com negociação ganha-ganha, que é muito importante. A gente trabalha aqui também com um método de mediação da PNL, que é maravilhoso, que é super funcional. Falamos das perguntas também do metamodelo de linguagem, né? Perguntas que vão aumentar a Falamos expressão. E que não só indiretamente né, das... modelo de linguagem, as perguntas podem até ter uma influência no sentido de persuasão, porque dependendo da pergunta que você faz, a pessoa percebe a contradição do que ela disse. Ao invés de É uma você potência. a contradição, isso que você está falando é contraditório, aí ela se defende. Agora você faz uma pergunta, ela fala, se enrola, bom, acho que não era bem isso. Né? Posições perceptivas, né? Indiretamente, a gente acaba pensando nelas também quando usa isso tudo, quando está pensando dessa forma, né? Quando está conseguindo acompanhar o que o outro está dizendo, entender como aquilo pode fazer sentido para ele, né? A gente, de alguma maneira, muitas vezes também está conseguindo aí passar pela primeira, que é a nossa mesma, a segunda, que é a do outro. De repente, como você falou lá na outra live, ir para a terceira, conseguir se observar naquela interação com o outro, como se estivesse se vendo de fora, né? E conseguir ali ter um julgamento da sua própria conduta naquele momento, naquela interação, né? Então tem muito... A quarta também, posição, que é você... sair um pouco de si mesmo, do outro, ou de olhar de fora e pensar como seria se você adotasse a perspectiva do sistema relacional que envolve as 2 ou 3 ou 4 pessoas. Vamos supor que o sistema relacional é a família. Se eu deixasse de ser o mesmo, eu fosse a família. E agora eu sou a família e todos habitam dentro de mim. E eu consigo pensar o que é melhor para mim, família. O que eu, família... considero que seria o desejável nessa dinâmica relacional. Qual é o meu propósito como família, minha intenção mais elevada? E aí, de repente, eu saio do individualismo, né? E das disputas e começo a pensar mais no todo. Sim. Não só em mim, só no outro, mas em todos, né? É tão lindo isso. Por exemplo, a proteger filhos, porque imagine que tenha assim, uma discussão entre papai e mamãe. E aí, quando eu saio da minha posição, do que eu quero, ou do outro, ou mesmo de me olhar de fora, mas eu penso agora na família, eu penso no impacto que essa discussão pode estar tendo sobre o meu filho, ou os meus filhos. É tão potente isso que você está falando. Recentemente eu tive uma interação em atendimento que a pessoa ela estava tão preocupada em proteger as suas crianças, em fazer uma nova forma de educar, de conduzir, e ela queria que a escola fosse daquele jeito que ela imaginava que era melhor, que era mais potente para a criança e tudo. E ela estava causando tantas discussões, brigas e desavenças por conta de proteger as crianças, né? Que aí uma das interações que a gente teve, eu falei para ela, olha, o critério agora é paz. Todas as situações que você pensar que poderiam ser diferentes, passa no critério da paz. Se eu fizer dessa forma, eu estou trabalhando para a paz da minha família ou não? Se a resposta for não vá adiante. Mesmo que seja bom para as crianças no seu ponto de vista, né? E foi tão interessante aí quando você falou, né, desse olhar de se eu for a família, né? Se eu conseguir assumir a posição perceptiva da família, eu acho que acabei fazendo isso de uma forma indireta, sabe, com ela, porque foi isso que eu disse, olha, em todas as situações, por mais que o seu ponto de vista, a sua convicção seja essa, por mais que você se colocando no lugar da criança, você acha que isso é o melhor para ela, mas passe pelo critério da paz na família, a harmonia da família. Se for abalar a paz e a harmonia da família, então não siga adiante, ainda que seja bom para a criança, ainda que você, do seu ponto de vista, entenda que seja o melhor, né? E eu acho que é um pouco sobre isso. Em alguns momentos, né, vale assumir essa posição perceptiva do todo, né, da Com família. certeza. Sempre Tem a gente está falando disputas de ferramentas, né, Maurício? Estou só querendo fazer a ressalva aqui, que é para a pessoa não levar isso como um filtro para a vida e usar em tudo e sempre, em todas as situações. Eu estava falando de um caso específico em que isso se aplicava. Claro. Só fazendo a ressalva para não contextual, correr né? risco, né? É sempre contextual, a gente tem que ver. Peraí, no meu contexto é diferente.
Sim. Agora, isso que você falou é tão interessante, né? Porque você levou ela a considerar como algo mais importante a paz para a família. Então, realmente, você levou ela para uma quarta posição perceptiva, que é o sistema, né? Uhum. E às vezes a pessoa ela tá ali e fala, não, é o melhor para a criança, eu tenho certeza. Só que aí ela pode entrar em alguns conflitos bem desagradáveis que podem afetar mais a criança negativamente do que aquilo Uhum. que ela está lutando contra. Entende? Uhum. Então ela tem que avaliar que disputas valem a pena. Uhum. Existem até disputas que valem a pena, né? Uhum. Existem defesas que valem a pena, mas muitas não valem, porque o preço a Sim. pagar é alto demais e o prejuízo vai acontecer, né? Então, assim, é como você disse, tem que avaliar cada caso. Mas faz muito Uhum. sentido isso que você contou. Sim, eu fiz a ressalva do cada caso, porque às vezes a gente conta alguma coisa que faz sentido, e as pessoas pensam que pode fazer sentido em todos os contextos, né? E saem com todos os fios. Não, eu não vou brigar porque para a família é melhor a harmonia e a paz, né? Mas depende, E não é claro. assim, né? Nem sempre. Depende do que é que está em jogo, Sim. do que pode ser perdido. Porque Até se da pode fase ter que perdido estamos algo muito também. importante, às vezes vale a pena você lutar por algo importante, que Sim, é valioso, sim. né? É Uhum. diferente. Então tem que saber que lutas você realmente É. vale a pena lutar e quais não. Quais são as lutas de valor para a E, vida? e como eu costumo dizer, até quando a gente decide que essa briga vale comprar, né? A gente fala às vezes, vou comprar essa briga ou não vou, né? Até ver se é brigando mesmo que a gente É, vai. às vezes não é Porque pela às vezes briga. você vai comprar a briga no sentido de essa causa, essa questão vale a pena a gente mexer, a gente trabalhar. Mas de repente não precisa ser brigando. De repente Você tem outras sabe maneiras de quem tem que ter comprar essa mais causa. cuidado com isso? Quem tem que ter mais cuidado? Quem, na verdade, sabe que se você que está aí assistindo, você sabe se for verdade isso que eu estou falando para você. Que a pessoa, ela pensa que ela gosta. Ah, tá, eu vou. Fica até querendo brigar pelos outros. Ah, você não falou nada? Deixa que eu falo. Então, tem que perceber quando você tem uma espécie de adrenalina Uhum, e faz você gostar do negócio, porque aí você entra em um uhum, monte de briga tola uhum. e paga um preço alto, entendeu? Sim. Então, se conheça para entender como é que você funciona, como também tem que prestar atenção àquela pessoa que foge até de uma boa discussão, uma discussão que vai ser importante, de uma confrontação para resolver o problema. Então, se Sim. você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, que paga um preço alto, às vezes só para entrar numa briga, opa, vamos mudar esse padrão para que Uhum. você realmente consiga, de forma um pouco mais neutra, tomar decisões sobre o que vale a pena confrontar e o que não vale a pena. E é como a Isa falou, às vezes não é uma briga, é uma confrontação respeitosa. Uhum. Não que a briga não tenha lugar, né? Também, às vezes, né? Tem lugar quando há violações, Uhum. quando Uhum. não há abertura para conversa e Uhum. existe uma violação de algo importante. Então, ok, aí você pode colocar um limite severo em alguém, mas Agora, na maioria não é das a maioria vezes, das vezes. na Opa, maioria falamos das junto. vezes, na maioria das vezes falta recurso, falta habilidade, falta opções no cardápio e a gente normalizou a briga entre famílias, Exatamente. né? A gente há entre famílias não, interfamília, né? Dentro Interfamília. das famílias, né? A gente dentro de casa acha normal brigar, acha normal ter confusão entre, né, marido e mulher, pais e filhos, acha que faz parte. A gente normalizou a mãe chata. Esses dias eu fiz um post, né? Antes de divulgar a nossa live, o post no feed era sobre a importância das coisas chatas. Que às vezes a gente está com essa geração muito na dopamina das telas, né? E aí vai fazer um treino, por exemplo, do teclado, igual o Petro está fazendo, um treino da atividade física, uma repetição, aquilo acaba se tornando chato, porque no curto prazo ela não libera o mesmo tanto de dopamina que um game, né? Ou que uma rede Uhum. social, né? E sem contar que tem mais esforço. Né? Mais esforço e menos recompensa imediata. Mas no longo prazo dá uma super recompensa. Né? Então, a importância das coisas chatas. E aí, algumas pessoas nos comentários falaram: por isso que lá em casa o meu nome já virou chata, né? É por isso que eu tenho que ser a mãe chata, mãe não sei o quê. Aí eu falei: pois é, eu acho que o desafio é duplo.
é a gente mostrar a importância das coisas chatas, que nem são chatas na essência, só são chatas em comparação com essa realidade que a gente está tendo aí. Às vezes, né, a criança acha chato, mas sem se tornar uma pessoa, uma mãe chata. É um desafio duplo. Porque senão, eu até faço a criança fazer aquela coisa chata, mas eu complico o vínculo. Né? Então, da mesma forma... Além do vínculo, né? Que realmente complica o vínculo, mas além do vínculo, se você for pensar bem, se tornar a mãe chata e obrigar uma criança a fazer alguma coisa que vai ser boa para ela, muitas vezes não é eficaz, porque pode acontecer um efeito rebote, que a criança criar na mente dela coisas do tipo, quando eu for adulto, eu nunca mais fazer... Sabe? Não vai ver? É uma pessoa que não consegue persistir nas coisas, que não tem paciência para nada, porque ela fez uma espécie de promessa infantil de que ela não ia fazer essas coisas que a mãe dela obrigou, como se fosse uma vingança contra a mãe, sabe? E aí isso chega uma hora que a pessoa não sabe por quê, mas ela não se desenvolve na vida, entende? Se aprisiona ali também. Eu acredito que além do vínculo, né, que a gente tem que se tornar uma mãe legal, um pai legal e tal, né, e vínculo, com um vínculo positivo com a criança, eu acho que, para mim, né, na minha percepção, o papel do pai e da mãe é ajudar a criança a enxergar o valor dessas coisas supostamente chatas, que não dão prazer imediato, mas dão uma super realização e satisfação futura. Porque isso ajuda a desenvolver as funções judiciosas do córtex pré-frontal da criança. Que ainda é pouco desenvolvido e que vai aumentando o desenvolvimento com a idade e que na adolescência existe um conflito fortíssimo, imenso, por isso que é um período tão delicado, entre essa parte do cérebro que ajuda a gente a usar o livre-arbítrio, avaliar consequências futuras, pensar no futuro, e, por outro lado, uma parte do cérebro que busca satisfação imediata. Esse conflito está no auge na adolescência, né? Não é fácil para o adolescente. E grande desafio. Ajudar a criança e o adolescente com isso é bem importante, porque na vida adulta, entre os 20 e os 30 anos, é um momento que ela vai começar a fazer conexões entre o prazer imediato e a satisfação de longo prazo, e conseguindo, inclusive, extrair prazer de tarefas que não são intrinsecamente prazerosas. É um preparo muito importante e que, se papai e mamãe ajudam, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque as pessoas não desenvolvem. Já está na vida adulta, mas não conseguiu, entende? Por isso que eu falo que para educar a gente precisa entender de cérebro. Precisa. Não é? Entender como é que funciona. Como que a gente vai fazer o processo de educar sem entender e das fases, como é que né? a cérebro, coisa toda funciona. Não é igual o da criança, né? Não, ao nosso. Não, então tem as fases também de como é que vai estar o desenvolvimento, né? Sim. É bem importante, com certeza. Que delícia, Maurício. Muito bom, sempre muito bom trocar com você, viu? Adoro com mesmo. Você. É uma delícia. Escuta, falando em comunicação, você me contou um pouquinho antes da gente entrar aqui que tem um curso de comunicação, não é? Me conta sobre isso aqui para todo mundo saber também. Aliás, é completíssimo. É um curso que vai começar agora em março, no dia 9 de março, e vai até final de novembro, assim. Uma vez por semana, aulas de 2 horas, ao vivo, das 7h30 às 9h30 da noite, às quartas-feiras, com todos os grandes temas de comunicação da PNL, com práticas, entrando nesses modelos, né? Muitos outros que a gente nem comentou vão ser abordados com um nível de profundidade. E essas aulas ao vivo são gravadas e ficam disponíveis por 2 anos. Que é tipo assim, eu preciso, estou passando por uma coisa, por exemplo, uma aula em que a pessoa aprendeu, né? A gente tem 3 aulas dedicadas à mediação de conflito, lidar com confrontação respeitosa, coisa desse tipo. E a pessoa passa por uma situação que vai ser delicada, tipo, sei lá, inventário da família, e ela é responsável, e já sabe que não vai ser fácil. E ela fala, eu tive aquela aula lá, 2 anos de acesso para assistir de novo, pouco antes daquele momento desafiante, entendeu? Maravilhoso. Preparar, sabe? Então, assim, um curso muito profundo de comunicação e de relacionamento interpessoal. A pessoa ter habilidades para os dois. Habilidades essenciais de comunicação e de relacionamento interpessoal. O nome do curso é Comunicação Exponencial. Porque eu acredito que agora
nós precisamos desenvolver a nós mesmos, nossas habilidades e a nossa mente, entender como funciona a comunicação e o cérebro, para que a gente possa se desenvolver exponencialmente, para aproveitar essa tecnologia exponencial que existe à nossa disposição, Maravilhoso. para nós estarmos à Maravilhoso. altura, né, desse A desenvolvimento. altura disso tudo. Vai começar Maravilhoso. dia 9. Talvez tenha alguém aqui que está participando que falou: Nossa, quero participar, quero fazer parte. Então, você pode entrar em contato diretamente com a Isa, que a Isa está aqui numa parceria, apresentando também esse trabalho, né, para os alunos Maravilhoso. que frequentam aqui o seu Instagram, né, Isa? E vai ser um Tamo prazer junto. com a gente na Muito turma, legal. viu? Você que está Muito legal. interessado, interessada, venha participar, está com preço super bacana, dividido em várias vezes, está bem legal. Eu tenho certeza que vai te ajudar não só com a vida familiar, a gente falou bastante de vida familiar, casais, mas também no trabalho, né? Quem quer se desenvolver e crescer profissionalmente tem que ter habilidades de comunicação, relacionamento, liderança. E tudo isso vai ser focado durante o curso. Inclusive, a gente vai ter algumas bem especiais, que são as habilidades para lidar com pessoas completamente diferentes de nós, que a gente tem uma tendência a ter muita dificuldade. Então vai ser um trabalho maravilhoso. Adoraria Muito estar com bom. vocês aí na turma. A gente está com uma turma muito boa, muito bacana, pessoas todas com intenção muito elevada de crescer, evoluir, se desenvolver. É muito bom a gente se juntar com gente que tem as mesmas intenções que nós, né? Maravilhoso. Eu costumo dizer que toda palavra dita é uma semente plantada. Então, vamos aprender aí a plantar boas sementes, né, de maneira potente, preparar o solo, arar a terra para poder fazer uma boa. Vamos que vamos. Bora fazer boas colheitas nessa vida, né? É isso Se aí. Deus nos abençoar. Muito bom, Maurício. Brigadíssima. Muito, muito, muito bom. Que Deus abençoe. E até a Amém, próxima. você Se também. Deus quiser. É sempre muito bom trocar com você. Então, que venham próximas. Inclusive, você que gostou do nosso papo, tem mais papo nosso no YouTube da Isa Minato. Isso, estamos com uma série linda acontecendo. Amanhã tem mais um vídeo. Então, Opa, um vídeo por novo. semana. Amanhã tem vídeo novo no YouTube, youtube.com/Isa Minatel. Uma série muito potente sobre a PNL para educar. Minha com o Maurício de Freitas. Vocês vão adorar, gente. Tá demais. A gente falou no primeiro sobre rotinas e amanhã tem mais um. Vamos que vamos. Tá, muito obrigado, Isa. Beijo Valeu, grande. querido. Beijo grande. Até a Beijo próxima. grande para todos vocês que estão aí Valeu, para gente. estar Fica aqui, viu? com Deus. Fê Coraza participou a live todinha. Um beijo grande. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.